Falei, pessoal, vamos lá? Vamos continuar aqui, ó. A nossa planilhinha de... Deixa eu botar aqui para vocês. A nossa planilhinha, ontem, então, a gente falou sobre... A gente acabou a call seca, né? Então, essas aulas aqui já foram dadas. Fly, Condor, call seca 1 e call seca 2, né? Onde a gente falou... sobre a compra da call num mercado de alta, tá? A gente falou primeiro sobre os primeiros conceitos, né? A the money, in the money e out the money, e depois a gente deu algumas regras, algumas opções para quando você for comprar uma call, o que você precisa seguir, tá bom? Para efeito de organização, vamos entrar aqui no YouTube da Nova Futura e vamos ver se o vídeo já tá lá aqui, ó. O primeiro vídeo eu já achei aqui, tá? Derivativos, compra da call seca, que foi a aula que a gente deu na segunda-feira. Vou colocar o link na nossa planilha, tá bom? Da aula, é essa aula aqui. Então, se a gente quiser reassistir, a gente pode seguir essa planilhinha. E eu acho que a aula de hoje, a aula de ontem, ela ainda não deve estar. Vamos ver aqui. Eu acho que não. Por que eles não organizam isso aqui por ordem de que eu coloquei, né, cara? Eu não consigo entender. Não, o último vídeo mesmo foi sobre os primeiros conceitos de uma call, o vídeo que a gente colocou lá. Hoje, provavelmente, deve ir para o ar a aula de ontem, onde a gente terminou de falar sobre a call, tá bom? Agora, continuando com a nossa ideia de mercado de alta, a gente vai ter que falar de call spread, a gente vai ter que falar de uma outra alternativa, uma ótima alternativa, na verdade, de você tradear um mercado de alta, né, uma tendência de alta, de um jeito um pouquinho diferente, tá bom? Vamos lá. Essa aula aqui, para quem não tem essa planilha aqui, para quem não tem acesso, ela tá aberta, tá bom? Ó, esse daqui é o vídeo, esse aqui é o vídeo. Desculpa, esse aqui é o vídeo, não. Esse aqui é o link dessa planilha aqui que a gente está usando, tá bom? Todo mundo pode usar a planilha à vontade, tá? Pode ver a planilha, utilizar os links que a gente falou sobre todas essas operações. Então vamos lá, né? Vamos começar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre call spread, tá? A gente já falou algumas vezes sobre call spread. Hoje a gente vai começar a falar com um pouquinho mais de detalhe, tá bom? Essa aula deve durar aí uns 2 dias. Deve durar uns 2 dias. A gente fala hoje e termina amanhã, muito provavelmente, falar de call spread, tá bom? Primeira coisa que você tem que saber sobre o call spread é que a gente está num mercado de tendência de alta, tá bom? Então, se você imagina ainda, né, a mesma ideia da call, se você imagina um mercado de alta, um mercado subindo, tá bom? Você pode utilizar o call spread, é uma das alternativas, uma das estratégias que você faz quando você tem um mercado de alta, tá bom? A grande diferença entre um call spread e a compra de uma call, porque você pode pensar assim, né? Vamos supor, a Petro ela tá valendo, sei lá, 21, tá bom? Ela tá valendo 21. Se você acha que a Petro vai subir, tá bom? Ou seja, você vê um mercado de alta, se você acha que a Petro vai subir, tá? Você pode comprar a call seca seguindo aquelas regras que a gente já fez, né? Que a gente já falou ontem, de fora do dinheiro, dentro do dinheiro ou no dinheiro, e aí você analisa as rentabilidades e os riscos que você quer correr e quanto você quer investir. A grande questão, tá bom? E por isso que eu gosto muito do call spread ao invés da call, é que as calls normalmente elas são caras, tá? A call seca ela tem um problema que ela é cara. Por que ela é cara?
tá? O que, que a gente tem que analisar, tá bom? Vamos abrir a nossa planilha de payoff. Aliás, vamos abrir o FlexScan, que ele mostra mais bonitinho as coisas. Vamos abrir o FlexScan aqui e a gente vai dar uma olhadinha boa no qual que é o problema da call, tá? Não que seja um problema, né, gente? É só uma característica, vamos dizer assim, eu acho que é melhor. Problema parece que é uma coisa ruim, mas não é. É só uma característica que às vezes dá para você eliminar, tá bom? Quando você compra, por exemplo, né, no nosso exemplo, a gente pega aqui uma call de Petro 4, tá bom? A Petro agora valendo 20,5, tá? Eu posso comprar, por exemplo, uma call de 21. Uma call de 21, ela vai me apresentar esse gráfico aqui, tá bom? Repara que quando você compra uma call de 21, tá? Você está comprando rentabilidade, está comprando lucro, tá bom? Para qualquer valor acima de 21 mais o valor que você pagou, né? Então, se aqui, por exemplo, você está pagando 46 centavos para entrar nessa estrutura, né? Nessa compra de call seca, e a call ela tem o strike de 21, a partir do 21,46, né? Que é 21, o strike que você está fazendo mais o quanto você pagou, você começa a ter uma certa rentabilidade, você começa a ter lucro. Tá bom? Rentabilidade é um pouquinho diferente nesse caso, mas você começa a ter lucro. Então, no 21,46, que é exatamente esse ponto aqui, ó, deixa eu botar aqui para vocês. Esse ponto aqui, deixa eu ver se eu consigo, acho que eu não consigo colocar uma linha. No 21,46 aqui você começa para frente a ganhar dinheiro. Então, quando você compra uma call, o que você está comprando? Lucro, tá? Para qualquer valor do ativo acima de 21,46. Então, por exemplo, você está comprando lucro para o ativo acima de 22, tá? Que seria aqui. Você está comprando para o ativo acima de 23. Você está comprando para o ativo acima de 24. Você está comprando para o ativo para qualquer valor do ativo. Tá? Repara que essa linha aqui ela vai até o infinito. Então, quando você compra a call seca, tá bom? Você obrigatoriamente compra todo o lucro para frente do ativo. O que, se você for pensar numa estratégia, tá? Pode ser que não faça tanto sentido. Tá bom? Se for uma estratégia mais de longo prazo, tá bom, gente? Para tiro curto, às vezes é bem plausível, é bem bom você fazer a estratégia mais curta, tá? Desculpa, a call seca, tem muita gente que gosta, tem muita gente que faz a compra da call seca como alternativa, porém, o que a gente tem que perceber é que a gente está comprando muito lucro. Então, se a sua estratégia, tá, for a Petro 4 lá a 20,50, tá bom? E você tiver uma tendência de alta, mas uma tendência de alta, uma alta, né, uma valorização limitada do ativo, se na sua cabeça, tá bom, esse ativo existe uma limitação de preço, aí já passa a não fazer sentido você comprar a call seca, tá? Vamos lá. A gente tem que pensar que toda opção, tá? Toda opção ela tem um vencimento, tá bom? Então a gente tem aqui hoje, tá bom? Hoje, onde essa Petro 4 vale 20,5, tá bom? E a gente tem dias úteis até o vencimento, tá bom? Lá na frente a gente tem dias úteis até o vencimento, onde os dias vão passar, tá bom? Perfeito. Os dias vão passar e vai chegar no vencimento, tá? Esse ativo, mesmo eu acreditando que ele vá subir, tá bom? Tem que existir uma limitação para essa alta, na minha estratégia, se essa for a sua estratégia. Se você estiver apostando num evento ou em alguma análise gráfica, em alguma coisa que você fez, em algum suporte, alguma coisa assim, normalmente você acaba encontrando uma limitação, tá bom? Então vamos supor que no nosso exemplo aqui a limitação seja no 23. Tá bom? Então, o ativo está a 20,5, eu acho que ele vai até o 23. Estamos falando aí de 2,5 de 2,50 de alta, estamos falando de 12%. Tá bom? Vamos ser mais pragmáticos, vamos colocar 10% de alta, tá? Ou seja, 22,55 é o nosso limite de alta no vencimento.
tá? Então, voltando para cá, ó, quando eu compro, se eu acho que o ativo vai subir, mas vai subir com uma limitação, tá bom? No 22,55, que é mais ou menos aqui, ó, 22,55 vai ser mais ou menos aqui, mais ou menos não, vai ser exatamente aqui, ó, nessa linha que eu coloquei aqui, é o 22,55. Então, comprar a call, tá bom? Significa que toda essa linha que você está comprando de lucro, tá bom? Você não acredita que vai acontecer. Então, teoricamente, você está comprando um lucro que não existe. Você está comprando um lucro que para você não faz sentido. Você está comprando um lucro que você não acha que vai acontecer, tá? Aqui acima do 22,55. Então, como que a gente pode maximizar essa operação, né? Como que a gente pode maximizar esse lucro aqui, tá? Para que a gente não precise comprar isso daqui. Né? Essa é a grande ideia do call spread. Não é que ele é mais rentável do que a call ou menos rentável do que a compra da call seca. Ele se trata de uma estratégia bem diferente, tá bom? Então, para esse custo, esse lucro aqui que a gente não acredita que vai acontecer, ele tem um custo. Tá bom? Ele tem um custo. Então, por exemplo, se o ativo está 20,5, eu posso muito bem comprar uma call de 21, por exemplo, tá bom? Então, comprar uma call de 21, eu compro o lucro para 21, para 22, para 23 e tudo mais. Agora, imagina, eu não acho que ele vai subir para cima de 22,5, né? Vou botar 22,5, que aí a gente tem o strike certinho. Acima de 22,5. Então, eu vendo, né? Então, você vai vender uma call de 22,50, tá bom? Essa estrutura aqui, né, ela vai limitar esse ganho aqui no 22,5 e vai aumentar a rentabilidade se a sua estratégia, obviamente, for a correta, né? Se você realmente acertar e o ativo ficar no 22,5, tá bom? Então, ó, aqui, vamos lá, ó. Comprei a 21, vendi a 22,5. Então vamos botar aqui mais uma call, vamos colocar uma venda de uma call, tá? E o strike no 22,5. Aí, ó. Tá vendo que agora, tá? Enquanto antes, né, eu comprava o lucro crescente até o 22, até o infinito, vamos dizer assim, né? Se a ação começasse a subir até o infinito, teoricamente eu estaria comprado naquele lucro até o infinito. Agora não mais. Agora, pelo gráfico aqui, a gente consegue ver claramente, né, que o meu lucro para no 22,5. Esse onde ele quebra aqui é exatamente o 22,5, é exatamente onde eu vendi o meu ativo, tá bom? Onde eu vendi a minha segunda call. Tudo bem? O que acontece com isso? Qual que é a diferença, então, entre comprar a call seca ou comprar o call spread? Tá, vamos ver. Ó, comprar a call, a gente viu que ela custa agora, ó, o preço teórico de uma call de 21, desculpa, o preço de entrada. O preço de entrada de uma call de 21 tá 45 centavos, tá bom? Então, a call de 21, ela tá me custando 45 centavos. A call de 22,5, ela tá me custando 11, eu posso vender ela a 11 centavos, tá bom? Então a gente poderia ou fazer a call seca ou fazer o call spread. Para fazer a call seca, tá? Eu vou gastar 45 centavos. Para fazer o call spread, eu vou gastar 45 centavos, que eu paguei na primeira, né? Na call de 21 eu paguei 45 centavos e eu vou tirar 11 centavos que eu vendi a segunda call, tá? Então eu vou pagar 34 centavos nessa opção. Eu vou pagar 34 centavos na estrutura como um todo, tá bom? Vamos supor que se eu comprar 1.000 a 45 e vender 1.000 a 11, tá? A conta é bem simples, eu vou gastar R$340, tá? Então aqui eu gasto 45 centavos por opção, aqui eu gasto 34. Caso o ativo vá de fato para 22,5, tá bom? Caso o ativo vá de fato e vença no 22,5, vamos imaginar a situação perfeita, né? Onde ele vence no 22,5. Ele vence no 22,5, tá bom? Quanto que seria o lucro
tá? Quanto que seria o lucro? Ó, aqui é o custo, né? Quanto que seria o retorno, vamos colocar, da call de 21, com o ativo fechando a 22,5. Eu compraria o ativo a 20, eu compraria o ativo a 21 e venderia o ativo a 22,5. Tá bom? Então eu faço 22,5 menos 21 é o lucro da minha compra, é o retorno da minha compra de uma call de 21, tá? Com o ativo a 22,5 no vencimento. Então eu ganho 1,50. Então eu coloquei 45 para ganhar 1,50. Eu tenho um lucro, tá, de 1,50 menos 45, um lucro de 1,05 ou ainda um lucro percentual sobre o que eu investi, né, de 233%. Ótimo, tudo bem. Essa é a primeira opção, onde eu simplesmente comprei uma call seca, tá bom, de 21, e o ativo realmente foi para o 22,5. Tá? No caso do call spread, se o ativo for para 22,5 de fato, tá bom? Se o ativo for para 22,5 de fato, quanto eu ganho? Eu ganho os mesmos 21. Tá? Por quê? Porque eu vou vender a 22,5 e vou comprar a 21. Tá? Então eu vou ganhar os mesmos meio, sem 1,5. Tá? Então eu tenho um lucro de 1,5 menos o 34 centavos, 1,16, ou ainda sobre o investimento, que é o mais importante, né? Sobre o investimento, um lucro de 341%. Tá? Então, a pessoa, à primeira vista, ela pode falar, então vale muito mais a pena fazer o call spread sempre, né? Diferenças entre, então, a call e o call spread, tá bom? Vamos lá. Se o ativo subir mais do que 22,5, tá bom? Repara aqui pelo gráfico que se o ativo subir acima do 22,5, e não importa para onde ele vai subir, tá bom? Se ele subir para 25, por exemplo, tá? Então, no caso, se a gente colocar aqui o caso do ativo a 25, tá bom? Aí esse cenário aqui muda muito. Tá? Esse cenário muda muito, ó. Vamos ver o caso que se o ativo for ao invés de 22,5, ele for para 25, tá? Então vamos fazer assim, ó, mais legalzinho ainda, vamos fazer assim, ó. Vamos botar o preço do ativo aqui e a gente vai colocando vários testes. Então aqui eu coloco o preço do ativo, a call ela vai me custar os mesmos 45 centavos, o retorno vai ser em cima do preço do ativo e não mais em cima do o lucro vai ser esse daqui e fica tudo certo. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 22,5, tá bom? Eu ganho 1,50, tá? Assim como eu ganho 1,50 no call spread, tá? Então, aqui nessa situação, a compra da call ela é menos rentável do que a compra do call spread. Porém, se o ativo for para 23, tá? Se o ativo for para 23, que nem seria um erro tão grande, repara que a compra da call já te dá 344% do investimento, enquanto o call spread te dá os mesmos 341. Tá? Então, para ter esse custo menor, tá? Esse custo menor que a gente viu aqui, e para ter uma rentabilidade em caso de acerto maior, tá? Você abre mão daquele lucro que você não acha que vai acontecer. Essa é a grande questão. Se o ativo for para 25, por exemplo, tá? Repara que a call seca dá 789%. Enquanto a compra do call spread, os mesmos 341. O call spread nunca vai dar mais do que 341%, tá? Em nenhuma situação, não importa para onde o ativo for, a compra da call, sim, a compra da call ela é ilimitada, tá bom? Então, o jogo que você tem que fazer, né, é tentar achar uma call para você vender onde você não acha que o ativo vai de fato passar daquele valor, né? Então é de novo um jogo de risco e retorno, é de novo um jogo onde você tem que analisar o que você quer, tá? Mas essa é uma grande diferença na rentabilidade e nos cenários de rentabilidade. Por que eu falei que eu gosto mais do call spread? Porque independentemente se você vendeu a 22,5, se você vendeu a 23, ou se você vendeu a 24, tá bom? Sempre a venda da segunda, tá bom? Vai limitar o seu ganho em caso de uma alta, mas ela vai reduzir o custo. Reduzindo o custo, ela reduz o risco.
tá? Então, em questão de risco, tá bom? De risco do valor aplicado, tá bom? O call spread ele tem um risco menor, porque você teoricamente vai colocar menos dinheiro, tá bom? E os dois têm a qualidade de que se o ativo não subir, você perde o dinheiro. Então, essa comparação não seria justa. Os dois, se o ativo ficar, por exemplo, a 20, nos dois casos você perderia o que você investiu. Então, não faz diferença. Porém, o que você investe no call spread é sempre um pouco menos do que você investe na compra de uma call. Tá bom? Outra coisa interessante e outra comparação interessante que você tem que fazer é na questão do break-even, né? Quando você aqui, ó, o break-even dessa operação, tá? O break-even dessa primeira operação da compra da call, tá bom? Ela vai ficar no 21, né, que é o strike que você comprou, mais o seu custo, de 45 centavos. Então, o ativo precisa, para que você tenha zero de retorno, né, para que você coloque os R$ 450, retire os R$ 450, o ativo tem que ir no 21,45. Já no caso do call spread, como você gastou menos, tá? Ele seria no 21, no próprio 21, mais o 34 centavos. Então, você atinge o seu break-even, você atinge o seu retorno já da sua operação bem antes, né, que é exatamente a venda da sua call, né, os 11 centavos abaixo, que é a venda da sua call, que você comprou, que você vendeu a call para aumentar a sua rentabilidade, tá bom? Então, voltando e meio que concluindo esse ponto, tá bom? Ao vender essa call aqui, ao fazer essa venda da call de 22,5, você reduz o seu custo, reduz o seu risco de exposição, né? Traz o seu break-even para mais próximo do valor do ativo agora, porém, você perde sei lá, um futuro lucro que você poderia ter caso o ativo suba muito. Por isso que eu falei, você tem uma valorização limitada, você acredita que essa valorização existe um limite, tá bom? Acreditando nisso, você não está abrindo mão de nada, você está jogando na estratégia. Tá bom? Deu para entender primeiro a primeira ideia, a diferença entre a compra de uma call e a compra de um call spread? Agora vamos aos detalhes mais técnicos, tá bom? A compra do call spread, né? Só a compra do call spread, agora esquecendo a compra do call spread, tá? Ela, primeiro, não possui chamada de margem, tá? Porque a compra da call ela obviamente não tinha nenhuma chamada de margem, né? Para quem não sabe ainda, chamada de margem é um valor que a bolsa te cobra quando a sua operação existe risco de perder mais do que o que você colocou. Tá bom? Então, em qualquer operação que exista algum cenário de risco, tá? Onde você possa vir a perder mais do que o que você colocou, a bolsa te chama, tipo, vamos dizer assim, um cheque calção, tá? Vamos dizer assim, para que caso aquele cenário aconteça, você já tenha antecipado alguma coisa daquele prejuízo, tá bom? Então vamos supor, num caso onde você dá R$ 400 para entrar na operação e o máximo que você pode perder é R$ 400, claramente não existe nenhum cenário onde você vai ter que desembolsar dinheiro, né? Você gastou 400 para receber, para ter um risco máximo de 400, a bolsa não precisa te chamar margem aqui. Tá? Agora imagine um cenário onde você coloque R$ 400, mas, tá bom? Se o ativo, vamos supor, cair muito, tá bom? Você possa vir a perder R$ 1.000. Tá? Então você colocou 400 e pode perder 1.000 no final da operação. A bolsa vai calcular as probabilidades aqui desse cenário acontecer, né? E vai te chamar a margem, tá? Em cima desses R$ 1.000 que você pode vir a perder, ela vai falar assim: olha, me deposita, vamos supor, R$ 500 agora, tá? Onde eu vou deixar aqui guardado. Se esse cenário acontecer,
você vai me dever só 500, porque esses 500 você já me deu. Se esse cenário não acontecer, eu te devolvo os 500. Isso é chamada de margem, tá bom? No caso, não existe chamada de margem. Tá? A operação não possui chamada de margem. Eu acho interessante a gente fazer uma aula sobre chamada de margem, para a gente explicar para vocês certinho. Eu vou até anotar aqui na nossa planilhinha, chamada de margem, tá? Para a gente falar sim sobre isso, para a gente falar sim tudo sobre chamada de margem, dar uma aula mais completa, explicar para vocês e mostrar algumas operações que tem chamada de margem e outras que não tem, tá bom? Tá anotado aqui, quando a gente chegar lá, a gente fala sobre chamada de margem também. Tá bom? Então, essa operação do call spread, a compra da call, obviamente, não tem chamada de margem, né? Porque eu vou colocar uma grana e o máximo que eu posso perder é aquilo virar pó, né? E eu perdi tudo, mas tudo bem, não tem problema para a bolsa, né? E a compra do call spread também não tem chamada de margem. Né? Aí algumas pessoas podem estranhar essa situação, porque ela pode falar, pô, mas existe apesar de eu ter uma compra da call de 21, que não tem chamada de margem, existe uma venda da call de 22,5, que aí uma venda de call a gente sabe que normalmente dá problema. Então por que não tem chamada de margem? Vamos analisar bem certinho o que acontece aqui. Ó. Eu comprei a de 21, né? Então eu comprei a de 21, perfeito? E eu vendi a de 22,5. Tá bom? Para a gente entender o que a gente está adquirindo, aqui a gente está adquirindo. Quando eu compro uma call, a gente já falou, quando eu compro uma call, eu adquiro um direito de comprar, tá? Então eu tenho um direito de comprar, tá? Eu tenho um direito de comprar Petrobras a R$21. Perfeito? Quando eu vendo uma call de 22,5, o que eu adquiro? Já vimos também. Aí eu adquiro um dever de vender. Tá? É exatamente esse dever que complica muito, porque as pessoas acham, pô, mas se o ativo subir, por exemplo, para 25, né? Se o ativo subir para 25, eu vou ter o dever de vender a 22,5, isso pode ter chamada de margem. Então vamos analisar o call spread em todos os cenários possíveis, tá? Quais são os cenários possíveis? Abaixo de 21, entre 21 e 22,5 e acima de 22,5. Tá bom? Vamos analisar o que acontece então com os meus direitos de compra e deveres de venda que a gente assumiu quando a gente fez a estrutura, e vamos ver se realmente não precisa ter chamada de margem numa compra de um call spread, tá? Se o ativo estiver abaixo de 21, tá bom? O ativo está abaixo de 21. Então, vamos supor um valor abaixo de 21, 20. 20 é abaixo de 21, tá bom? Se o ativo estiver valendo R$20, eu não vou querer exercer o meu direito de comprar a 21, concorda? Ninguém quer comprar a 21, ninguém quer exercer um direito de comprar a 21, uma coisa que está valendo 20. Tá? Logo, essa minha compra da minha call de 21, ela vira pó. Tá bom? Ou seja, ela vai a zero. Paguei 45 centavos, ela vale zero, beleza. Tá? E o meu dever de vender, tá? Se o ativo tiver 20, o meu dever de vender, ele também não vai ser exercido. Porque se eu vendi a call de 22,5, alguém comprou. Quem comprou o direito de comprar Petro a 22,5. Esse cara que está com esse direito de comprar Petro a 22,5, ele não vai querer exercer esse direito no mercado, né? Ele não vai querer comprar de você a 22,5 se estão vendendo a 20, tá? Ou seja, nessa situação aqui, tá? A gente pode falar que tudo vira pó, tá? Tudo vira pó e você não tem nem lucro, nem, na verdade, tudo vira pó, né? Você perde todo o valor investido, você perde os R$340 que você colocou aqui se você comprou mil quantidades dessa estrutura, perfeito? Entre 21 e 22,5,
Tá? Vamos supor um valor entre 21 e 22,5, 22. Tá bom? 22 é um valor entre 21 e 22,5. E vamos ver o que acontece com os nossos direitos. Tá? O meu direito de comprar a 21, eu quero exercer. Né? Eu quero comprar a 21 uma coisa que está valendo 22 no mercado. Então eu vou comprar a 21. Eu vou exercer o meu direito de comprar a 21. Então o que acontece aqui? Eu fico com uma compra a 21. Tá? O cara que comprou de mim o direito de comprar a 22,5 não vai querer exercer. Concorda? Ninguém quer, de novo, ninguém quer comprar 22,5 uma coisa que vale 22. Então, essa daqui vira pó. Tá? Então, eu vou ficar, na situação, eu vou ficar comprado a 21. Tá? Mas se eu estou comprado a 21 e o mercado tem, vamos supor, tem pagão a 22, né? O ativo vale 22, então tem pagão, ela estava lá 22 com 22,01, tá? Se eu comprei a 21, eu posso muito bem vender a 22 no mercado, tá bom? Que fique claro, eu posso vender a 22 no mercado, ficando com um lucro de 22 menos 21. Tá bom? Então, nessa situação, qualquer valor entre 21 e 22,5, tá bom? Qualquer valor entre 21 e 22,5, você tem lucro, né? Lucro não, desculpa, você tem rentabilidade, né? Você ganha alguma coisa, obviamente tem aquela questão do break-even, mas imaginando, você acaba recebendo. Então aqui é uma rentabilidade, tá? Em vez de lucro, vamos pôr rentabilidade, tá? De um real. Tá? Para cada opção que você comprou. Perfeito? E agora o caso onde complica é acima de 22,5. Né? O caso onde as pessoas acham que, pô, eu vou ter o dever de vender, então tem que me chamar a margem. A operação precisa ter chamada de margem. Vamos ver o que acontece. Vamos supor o ativo a 24. Tá? O ativo a 24. Se o ativo está a 24, lembra que eu tenho o direito de comprar a 21? Se eu tenho o direito de comprar a 21, eu vou sim exercer esse meu direito de comprar a 21. Então, eu vou ter uma compra aqui a 21 reais. Tá? O problema é que o cara que comprou de mim o direito de comprar a 22,5, ele vai exercer, ele vai falar, opa, calma aí, eu posso comprar a 22,5 uma coisa que está valendo 24 no mercado, né? Então, se eu posso comprar a 22,5 uma coisa que está valendo 24 no mercado, eu quero. Então, ele vai exercer o direito dele. Então, você vai vender, tá? Você vai ter uma venda, você vai vender o ativo a 22,5. Só que repara que, obviamente, se você comprou as opções na mesma quantidade, né? Se você comprou, por exemplo, 1.000 aqui, vendeu 1.000 aqui, tá bom? Você tá zerado, o seu net tá zerado. Você, inclusive, tem um ganho. Você comprou a 21 e vendeu a 22, você tem um ganho de 1,5, tá? É por essa razão que não existe chamada de margem. Repara que não existe cenário onde eu perca mais do que eu coloquei, tá bom? E também é por essa razão que não importa quanto o ativo subir, eu vou sempre ganhar o meu 1,5. Tá bom? Então, é por isso que a operação não possui chamada de margem, é por isso que a gente não precisa se preocupar com isso, tá bom? Então, não tem chamada de margem, então vamos botar aqui. Não possui chamada de margem, então a gente não precisa se preocupar com isso. Não existe cenário onde você perca mais do que o valor investido, tá? Não existe cenário onde você perca mais do que o valor investido. Isso é importante também você saber. A gente acabou de ver aqui, né? A gente acabou de analisar todos os cenários possíveis, né? De um call spread, a gente fez tipo inequação do segundo grau, fizemos varalzinho e vimos todos os cenários possíveis que poderia acontecer, e realmente não existe nenhum cenário onde eu perca mais do que eu coloquei, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode falar sobre um call spread, assim, de
Entre o 21 e o 22,5, né? Entre o 21 e o 22,5 você tem a rentabilidade crescente, tá bom? Então, quanto mais o ativo subir entre esses dois valores, a gente consegue ver aqui no gráfico claramente, tá? Eu vou sempre aumentar, né? Se o ativo aumentar, se o ativo subir, eu vou ganhando até chegar num limite, que é o limite que eu vendi a minha call. Perfeito? Então a gente fica com esse cenário aqui. Agora a grande questão, né? A grande questão é qual call comprar e qual call vender. O que significa cada uma delas? Onde está a rentabilidade de um call spread? Como que eu escolho as calls que eu compro e as calls que eu vendo? Né? Como que eu faço isso no mercado de fato? Tá? Isso, papo para a próxima aula, aula de amanhã, então, a gente fala, então eu vou até anotar aqui, ó, que a gente falou na aula de hoje sobre call spread, tá? A gente falou na aula de hoje sobre call spread, então vamos botar call spread 1, e a gente vai ter que falar amanhã também de call spread, tá bom? Então aqui, ó, a gente falou os primeiros conceitos, e aqui, não, primeiros conceitos a gente não falou isso, tá? Os primeiros conceitos sobre o call spread, e aí na aula de amanhã a gente fala como montar um call spread. Perfeito? A gente olha, analisa, tá? Qual a diferença entre fazer o 20 com 21? Vocês vão ver que é muito parecido com aquela questão de at the money, out the money e in the money, ela é muito parecida, tá bom? A gente vai utilizar isso também, assim como a distância entre as calls, a gente precisa analisar o que acontece quando a gente faz isso, mas aí papo para a próxima aula, papo para amanhã. Tudo bem, gente? Era isso aí. A Bruninha tinha pedido para eu ficar mais 10 minutinhos aqui. Ficamos mais 10 minutinhos. Ela já chegou, ela já vai entrar com vocês. Muito obrigado. Bons negócios para vocês aí nessa tarde que promete ser turbulenta, né? Promete ter bastante volatilidade aí, né? E até amanhã. Bom jogo para o São Paulo hoje e tchau, tchau, gente.